Os sistemas de informação nas empresas, né, eles acabam também seguindo uma certa hierarquia, né, de acordo com o nível, com o tipo de trabalho que eles desempenham ali, que eles representam nas organizações. A gente vai ver hoje aqui os dois tipos mais simples. Na verdade, assim, o tipo mais simples e o outro acaba sendo uma evolução desse tipo mais simples, né, uma nova forma dele ser comercializado. Então, primeiro, né, são sistemas de processamento de transação e depois os ERPs, que acabam sendo uma evolução dos SPTs. Bom, sistema de processamento de transação, primeira coisa que a gente tem que definir, né, o que é uma transação. A gente passou por alto nesse conceito quando estava falando lá de banco de dados, né, de transações de bancos de dados, e o conceito é bem relacionado. É uma operação que é realizada e que vai gerar alguma, né, necessidade de armazenamento, de um registro de alguma forma. Aquilo lá vai ter que ficar registrado de algum jeito. Então, no caso dos bancos de dados, a gente encarava uma transação, né, uma operação, um conjunto de operações que devem ser realizadas, né, na política do tudo ou nada. Né? O que significa isso? Né? Aquela operação, o conjunto de operações, o conjunto de comandos que você está enviando para o banco de dados realizar, se houver algum problema em qualquer um daqueles comandos, em qualquer um, né, daquelas operações, toda a transação é descartada. Então a transação ou ela é completamente realizada e armazenada no banco, ou, em caso de qualquer problema, todo o que foi feito dentro da transação, do momento do início da transação até o seu final, é descartado. Por que isso acontece? Para o banco de dados sempre ficar no estado consistente. Então, qualquer problema que acontecer, tudo é descartado, né, para o banco não ficar numa situação, né, realizei metade das operações, mas a outra metade das operações não foram realizadas. Aí a gente deixaria o banco numa situação inconsistente. Por exemplo, você vai fazer uma transação de uma transferência de dinheiro entre contas num banco, né? Essa transação envolve o quê? Você debitar de uma conta, acreditar na outra. Né? Imagina se no meio do caminho, debitou da primeira, aconteceu uma falha e não chegou a realizar a operação de creditar na segunda. Né? O dinheiro simplesmente teria evaporado e sumiu de uma conta e não apareceu em lugar nenhum. Né? E seu banco ficaria numa situação incorreta, né? Porque o dinheiro ali sumiu e não apareceu numa outra conta. Então, para evitar esse tipo de situação, que as operações são realizadas dentro de transações. Né? Você coloca dentro dessa caixinha que a gente chama de transação. Então, ou tudo é realizado, ou nada é realizado, né? Tudo é descartado. Então, transação é qualquer atividade ou conjunto de atividades, né, que estão relacionadas com os processos de negócio da empresa e que elas podem ser, né, elas simplesmente são executadas e terminam, ou elas acabam disparando outras transações que vão acontecendo. Né? Inicia uma cadeia aí de procedimentos que vão sendo realizados. Então, qualquer evento de negócio que vai gerar dado, que vai ser coletado, vai ser armazenado no banco, para a gente vai ser uma transação. Então, na aula de segunda, né, eu apresentei para vocês os conceitos de comércio eletrônico e a gente viu que, né, que uma compra vai envolver um monte de etapas lá, né, vai percorrer um monte de sistemas. Então, cada passagem, né, cada etapa que essa compra vai percorrendo, né, é uma transação que está disparando uma nova transação, que está disparando uma nova transação e as coisas vão acontecendo. Então, quando o consumidor, o cliente, está lá no sitezinho da loja virtual, né, e realiza a compra, então essa compra vai passar lá para um sistema de vendas lá da empresa que está controlando de alguma forma lá as vendas que estão sendo processadas, né? Vai ser verificado lá no estoque, né, para reservar esse produto. Esse produto foi comprado, então já reserva a quantidade dele que vai ter que ser enviado. Né? É atualizada essa informação de estoque, né, é feita a conferência, trabalha aqui na confirmação do pagamento, então nessa confirmação pode ter recursos para verificar a possibilidade de fraude, né, algum sistema antifraude. É feito o pagamento estiver ok, aí começa. Vai separar aquilo lá no estoque, em algum momento vai ser gerada a nota fiscal, vai ser despachado,
até chegar lá no cliente que fez o pedido, né, desse produto. Então, cada etapa dessa é uma transação que está acontecendo que está, por sua vez, disparando, né, novas transações aqui. Então, apesar disso aqui tá, da visualização aqui estar numa ideia aqui sequencial, muita coisa ali vai acontecendo em paralelo, né, vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse primeiro tipo de sistema, que a gente vai ver, sistema de processamento de transações, se a gente fosse colocar, da mesma forma que a gente às vezes faz uma hierarquia, né, dos cargos, né, dos funcionários de uma empresa, então você tem lá no topo da pirâmide, né, o chefe, a alta gerência, né, o presidente da empresa, e vai descendo até lá no nível mais baixo, o pessoal que bota a mão na massa ali, que, né, o trabalho mais pesado. Né, nos sistemas a gente tem um pouco disso. Então, os sistemas de processamento de transação seriam esse pessoal que está lá na base da pirâmide aí. É, né, o sistema que está botando ali a mão na massa, que está fazendo a empresa funcionar no dia a dia, né, que acaba fazendo o trabalho mais pesado. Então, são sistemas que vão coletar e processar todos os dados que são necessários para dar o apoio ali, para dar o suporte às operações de dia a dia da empresa. Né, então, cada compra que está sendo realizada, cada, né, pedido que está sendo feito, ordem de compra, ordem de venda, verificar a situação de pagamento para funcionário. Cada sistema desse que cuida dessa parte, verificar estoque, é um sistema que a gente encara um sistema de processamento de transações. Né? Então vão realizar as operações, né, como processamento, fatura de pedidos, controle de estoque, conta pagar e receber, expedição, folha de pagamento e mais um monte. Então, foram sistemas que foram surgindo dentro das empresas para ir substituindo o trabalho que era feito manual, né, gerando papelada. Então, coisas que, né, necessitavam lá ficar preenchendo formulário, preenchendo, né, livrinho caixa, ficar fazendo anotação na mão, passaram para um sistema que dava, né, o suporte para aquela atividade. Aí foram surgindo os sistemas, cada um responsável por um setor da empresa. Então, lá no departamento de RH vai ter um sistema específico lá para cuidar, né, de gerenciar o cadastro dos funcionários, né, o que tem que pagar para cada um, né, todas essas informações que diz respeito ao pagamento de funcionários. Ok. Então, nessa visão de hierarquia dos sistemas, né, a gente tem aqui então o sistema de processamento de transação mais na base. Esses dois a gente vai ver na aula que vem, né, o sistema de informação gerencial e o sistema de apoio à decisão. E os sistemas, os que caem nessa categoria aqui de sistema de gerência de conhecimento, o termo acaba confundindo um pouco com o conceito que a gente conhece como Business Intelligence. Então, são dois conceitos amplos, né, e um meio que mistura com o outro. Então, todos esses tipos de sistemas têm um nível de processamento de análise mais sofisticado, né, que trabalhando mais no nível lá de análise da informação do que só gerar relatório simples, né, começam a cair dessa categoria de gestão de conhecimento ou de inteligência de negócio, de business intelligence. Mas aqui tem uma comparação entre eles no que diz respeito a alguns determinados critérios. Então, por exemplo, o sistema de processamento de transação, se a gente considerar aquela separação de dados e informação, eles trabalham no nível dos dados. Né, o objetivo desse tipo de sistema é ficar registrando as coisas que estão acontecendo no dia a dia da empresa. Então, estou registrando os fatos acontecendo, ou seja, estou registrando os dados que estão, né, acontecendo ali no dia a dia da empresa. Então, não estou fazendo análise de nada, estou simplesmente, aconteceu, estou registrando. O sujeito passou no caixazinho lá do supermercado, que produto foi esse, né, quanto, né, a quantidade que foi comprada, que preço. Pronto, está registrado. Então, foi, né, esse produto, nessa quantidade, nesse preço, foi vendido nesse momento, né, nessa hora, né, nesse dia, nessa hora, nesse minuto. Então, pronto, está registrado ali. Né, foi um fato que aconteceu, gerou um dado, está registrado. Então, o foco deles são os dados, enquanto o foco dos outros sistemas acabam sendo mais no nível de informação, de você gerar, né, informação para a tomada de decisão dentro da empresa. Então, são processamentos e análises mais sofisticados. Então, os de processamento de transação, o foco deles é mais em trabalhos rotineiros, né, trabalhos que estão acontecendo ali no dia a dia da empresa. Não tem o foco voltado para apoio e decisão, né, o mesmo que os outros têm.
o foco maior é na entrada e saída de dados. E o tipo de processamento, que eles, né, a complexidade e tipo de processamento é muito menor. Né? Ou seja, as operações necessárias para você gerar algum tipo de informação no sistema de processamento de transação são operações simples. Geralmente, né, envolvendo aí algum tipo de agregação matemática, né, um somatório. Né? Então, quero avaliar o volume de vendas no mês de maio. Então, ele vai fazer um somatório ali né, de todas as transações, todas as vendas que aconteceram no mês de maio. Pronto. Então, não tem nenhuma sofisticação matemática nisso, né? É só uma operação simples ali, não está né, não tá executando nenhum tipo de recurso mais sofisticado. Bom, como objetivos principais, então, de um sistema de processamento de transação, estão esses aqui, né? Capturar, processar e armazenar esses dados, né, que estão acontecendo no dia a dia da empresa, né, ou seja, as operações básicas, garantir que esses dados são processados corretamente, impedir, né, um certo grau, né, processamento de transações que são julgadas como fraudulentas, né, até o limite da análise que esse tipo de sistema pode fazer, documentos e relatórios simples, e eles acabam sendo, né, os sistemas que vão gerar os dados que os sistemas mais sofisticados vão poder utilizar, né, para gerar, né, análises mais interessantes ali para o negócio. Então, nesse sentido, nesse sentido, né, de alguns itens desse aqui, né, se você pensar nesse objetivo aqui, ó, impedir processamento de transações fraudulentas. Como o sistema de processamento de transação, né, o tipo de análise que ele pode fazer, ou que ele faz, são simples, se a gente for pensar no sistema de uma empresa de cartão de crédito, né, a possibilidade de verificação que ele acaba fazendo ali, o que, que é? Né? A sofisticação que ele consegue é simplesmente verificar se, na hora que o cliente passa lá um cartão, se aquela transação ali ainda está dentro do limite de crédito do cliente ou não. Né? Então, ele só tem um limite, as transações vão passando, ele vai descontando daquele limite, uma hora pode chegar uma transação que vai passar e que vai estourar aquele limite. Então, nesse sentido, ele pode, né, barrar aquela transação porque superou um determinado limite lá de crédito que o cliente tinha. Mas, né, uma análise, né, mais sofisticada das transações desses clientes, né, então imaginando lá, né, um sistema que trabalha num nível mais alto dessa informação, né, faria o quê? Então, eu não estou olhando só valor do limite de crédito para autorizar uma transação. Os sistemas podem analisar o perfil das transações que esse cliente realiza, do tipo de compra que esse cliente realiza, para verificar se, né, a transação que está chegando ali está dentro desse perfil ou não. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem passa o cartão de crédito, aparece, né, a transação foi bloqueada porque saiu de um perfil seu de consumo ali, do perfil seu de compra. Então, imagina, a pessoa tem um cartão de crédito, faz só compra, né, comércio local da cidade, né, e às vezes de pequeno valor. De repente, pum, aparece uma compra lá, né, ou longe, uma compra internacional em um valor mais alto. Né? Então, o sistema mais sofisticado pega essas situações, mesmo que esteja dentro do limite de crédito, né, sobe um alerta lá e fala, opa, essa transação aqui tem a possibilidade de ser algum problema aqui, alguém, né, o cara perdeu o cartão foi clonado, foi roubado e alguém está tentando passar, né, uma compra aqui, né, e barra a transação. Até essa semana, isso aí foi até assunto, né, pelos twitters da vida aí. Não sei se vocês acompanharam a notícia, aquele padre Fábio de Mello, né, vocês viram né, a bagunça que deu? Ele postou um tweet, né, dizendo que tem não sei quanto tempo aqui que meu cartão acho do Bradesco está bloqueado porque, né, foi fazer uma compra em alguma loja e bloquearam o cartão. Né, e não tinham desbloqueado. Então, possivelmente, né, foi o quê? Uma situação desse tipo. Né? Provavelmente foi fazer alguma transação lá que, por um motivo qualquer no sistema, foi marcada como né, pode ter sido marcada ali como uma transação que saia do perfil de consumo ali dele. E aí, né, risco de ter perdido o cartão ou ter tido o cartão roubado. Bloquearam o cartão. O problema foi não ter resolvido depois a situação, né?
Geralmente você tem que, né, entrar em contato e pedir falar, não, sou eu mesmo, estou tentando fazer aqui a compra, tal, libera aí, né, algum tipo de comunicação lá para eles liberarem o crédito. Mas aí deu uma confusão, né? As empresas concorrentes aproveitaram, né? Todo mundo mandando mensagem lá para o padre, para, né, Nubank, Banco do Brasil, Itaú, todo mundo lá falando, não, vem para cá que a gente resolve esse é o problema. Então pareceu um monte de site de notícia essa bagunça aí. Aí eu fiquei pensando, né, onde é que estabelecimento é esse que ele foi passar que foi bloqueado aí, que fugiu do perfil de consumo dele, né? Será que foi fazer uma comprinha no sex shop? Né? Padre fazendo compra no sex shop, deu problema, bloqueou o cartão de crédito. Né? Falei, opa, não pode. Vamos lá. Como esses sistemas vão tratando, né, do processamento do dia a dia da empresa, e na hora de processar esses dados, eles têm basicamente duas formas de fazer isso. A gente tem duas alternativas para processar os dados que a gente vai registrando. Um é fazer esse processamento no que a gente chama de um processamento online, ou seja, né, no momento em que o dado é registrado, eu já disparo o processamento dele, eu já coloco ele para ser processado, né, para realizar todas as operações necessárias com a entrada daquele dado na minha base de dados. Ou eu vou registrando esses dados, eu vou armazenando, e em algum momento futuro, eu vou disparar alguma rotina que vai processar esses dados como um pacote só, né? Como um todo. Então, tem situações que a gente vai precisar de um ou de outro tipo de processamento. Muitas vezes, quando a operação, às vezes, a demanda computacional, às vezes, pode ser grande, né? Pode ser uma operação que tem um custo computacional grande, ou que demore muito tempo, às vezes não é interessante, cada vez que o dado é alterado, você disparar uma atualização, um processamento disso. Pode ser que você possa esperar que entre uma quantidade razoável de dados para você processar aquilo lá como um todo, né, para fazer uma vez só essa operação que tem um custo computacional mais alto. Ou pode ser que você simplesmente não precise do resultado, né, desses dados imediatamente. E aí você pode deixar o processamento disso mais para frente. Então, um exemplo disso, né, é o processamento de folha de pagamento nas empresas. Né? Para você processar folha de pagamento, você precisa fazer isso uma vez no mês, né, que você vai gerar a ordem de pagamento do funcionário. Então, você não precisa ficar processando o cálculo da folha de pagamento dos seus funcionários a cada vez que algum registro que possa alterar aquilo apareça na sua base de dados. Então, o funcionário, sei lá, fez uma hora extra aqui no dia. Né? Ok, a hora extra vai ficar registrada, mas você não precisa processar a folha de pagamento porque, né, funcionário fulano lá adicionou mais uma hora extra ali. Aí no dia seguinte ele faz mais uma hora extra e processa de novo a folha de pagamento. Então não tem necessidade. Então essas coisas você vai registrando, no final do mês, né, processa tudo de uma vez só. Né, aquele conjunto, né, todo aquele conjunto de dados que foram sendo registrados são processados de uma vez só. E pronto. E aí continua coletando para o próximo mês fazer a mesma coisa. Imagina que a gente tenha, né, a empresa tenha lá a matriz e você tenha, né, várias filiais. Aí na parte de organização de informações, eu mencionei o conceito para vocês de bancos distribuídos, né, bancos de dados distribuídos. Você pode ter uma parte dos dados localizado na filial, né, que de tempo em tempo isso é sincronizado com a matriz. Uma situação desses tipos pode ser feita numa operação em lote. Pode ser que essa filial esteja num lugar onde a infraestrutura de comunicação não seja muito boa, né, não seja muito, você não consiga manter uma conexão, né, rápida ali para fazer esse processamento, né, na medida que eles vão acontecendo. Então o que você faz? Né? Os dados da filial eles vão sendo processados localmente, né, estão armazenados, vão sendo registrados ali localmente, e aí em algum momento, pode ser todo dia ou pode ser um dia na semana, depende aí do volume da empresa, né, da necessidade da empresa, você pode deixar agendado que vai ser feita essa sincronização dos dados. Então, por exemplo, 2 horas da manhã, né, dispara aqui o processo para fazer a atualização de todos esses dados aqui do que aconteceu no dia de hoje.
Então, nesse horário de madrugada, provavelmente a rede vai estar desocupada, né? Você vai ter uma demanda menor aí no link, e aí você consiga fazer essa comunicação de uma maneira mais tranquila. Né? Não vai ter nada acontecendo, né? Toda a capacidade do servidor vai estar à disposição para você processar, né, aquela rotina ali de atualização. Então, você não vai ter problema. Enquanto que, às vezes, você tivesse que ficar processando isso durante o dia, poderia ter uma queda no desempenho, né, dos seus sistemas que precisam funcionar ali durante o dia, ou ter algum problema na comunicação, se o seu link não for muito bom. Então, a gente tem essas duas formas aqui, né? O processamento, né, online, né, apesar do nome aqui online, né, não pensar que porque é pelo web, não tem nada a ver. É só o tempo entre o registro do dado e o processamento dele quase não existe. Né? É simplesmente, esse online no sentido de que é em linha, na sequência, né, imediatamente após. Então, o dado é registrado e o processamento dele já é disparado. Então, praticamente não tem tempo de espera entre o registro e o processamento. Enquanto no processamento em watch, né, ou em batch, os dados são registrados e, em algum momento, no futuro, eles vão ser processados. Então, existe esse tempo entre o registro do dado e o processamento dele. Nessas atividades típicas, né, de sistemas, né, a parte de entrada e coleta dos dados também são fundamentais. Né? Então, os sistemas acabam sendo os que te dão ali a interface para você entrar com os dados. Então, seja manual, a pessoa está lá digitando, né, fazendo o cadastro, né, colocando as informações para dentro. Não, mas processamento manual não é um negócio interessante, né, porque está sujeito a erro. Então, o mais interessante é você automatizar isso de alguma forma, né, por exemplo, por meio de códigos, né, RFID, código de barra, QR Code, que é muito mais, né, seguro ali no que diz respeito a entrar com os dados corretos, né, a registrar os dados corretos. É isso, e muito mais rápido. Né? Só pegar de novo exemplos do supermercado. Né? Vocês são da época que você já deve ter, primeira vez que vocês usaram o supermercado, já devia ter, né, o leitorzinho de código de barra ali à disposição do caixa. Né? Mas antigamente você não tinha, né, o leitor de código de barra ali no caixa para ele utilizar. Era tudo ali, né, o cara ia olhando, né, fazendo na mão. Então, não precisava ter muita gente no supermercado para você ter uma fila bastante grande. Então, se você pegasse, né, o sujeito fez lá a compra do mês, né, você, né, pode deixar seu carrinho atrás ali, pode sair para tomar um café, que o negócio vai demorar. Né, demorava pra caramba para fazer passar cada carrinho de compra lá, porque a pessoa ia, né, pega, acha a etiqueta de preço, preço. Então demorava muito. Hoje, né, o cara nem olha direito, agora vai passando ali, vai muito mais rápido. Então hoje o volume né, a quantidade comprada é menor, né, porque a pessoa consegue ir no supermercado, não precisa fazer as compras do mês, da época da inflação. Você acordava de manhã, de manhã para a hora do almoço, o preço já variava, né? As maquininhas de... Vocês não são dessa época, vocês não viram, vocês não sabem o que é isso. Maquininha de remarcação de preço era igual a metralhadora no supermercado, né? O tempo inteiro tinha alguém lá remarcando preço. Então você recebia o salário e já ia pegar do banco para o supermercado para fazer a compra do mês, porque, né, não dava para você ficar, preciso um litro de leite. Então, entre comprar um litro de leite no começo do mês e comprar um litro de leite no final do mês, a variação de preço era absurda. Então, tudo se comprava já, né? Ia com aquele carrinho, então todo mundo ia com aquele carrinho de compra lotado. E aí, tudo manual. Né? Demorava pra caramba para uma ida no supermercado. Isso aqui funciona, tá? Vocês apontaram o celular aqui, tem informação aqui depois, vocês... Divulgação da Saxis. Então tem as datas aqui. Então, nesse tipo de sistema, né, a validação que acaba sendo feita, né, acaba sendo validações simples. Né, acaba sendo geralmente em relação ao tipo de dado que um determinado campo, um determinado valor está esperando. Então, se um determinado campo está esperando receber valor monetário, dinheiro, a pessoa tentar colocar uma string lá dentro tem que já acusar algum erro. Tem que informar uma data, né, colocar um mês inválido lá, tem que acusar um erro. Então, essas coisas, a gente consegue filtrar muita coisa no banco de dados.
né, assim, impedir que um dado desse incorreto entre na base de dados. Só que o banco de dados só vai responder que tem alguma coisa errada depois que ele recebe a requisição para registrar esses dados. Então, quando essa requisição chega, é porque a pessoa lá já preencheu o cadastro e já apertou lá o botãozinho de salvar, né? E aí, se tiver a validação sendo feita só no banco, né, vai ter que esperar uma resposta do banco para indicar que teve algum erro ali em alguma coisa. Então, muita coisa a gente acaba tendo que colocar a validação na própria interface, para na medida em que você, né, a pessoa está lá digitando, já indique a existência ali de algum erro, né, uma situação ali, um dado que deixou de ser colocado, né, que era obrigatório e não foi colocado, já faça a validação já na própria interface, antes de você mandar essa informação para o banco e esperar a resposta, né, de algum possível erro. Né, para que a pessoa que esteja utilizando o sistema, né, não tenha esse desprazer, né, de achar que terminou o negócio ali, aperta lá salvar, acabou, não acabou não, ó, tem que fazer isso e isso aqui agora. Então já no momento que está preenchendo, já vai dando esses alertas para a pessoa. Né, isso aqui que eu mencionei, né, só rejeitar esses dados inválidos aqui não é o suficiente, né, então é importante tanto emitir esse alerta quanto também indicar, né, como a pessoa corrige aquilo, né. Então é terrível quando a gente está usando algum tipo de sistema que dá algum problema e só aparece uma mensagem genérica de erro, tá? Erro, né, telinha, um sinalzinho de alerta lá e você não sabe o que aconteceu. Fala, tá, ok, erro, mas erro, o que foi? Deixei de colocar alguma coisa, coloquei alguma coisa que estava errada, né? Onde foi exatamente esse erro, o que eu faço para corrigir? E aí você fica no escuro, né? Não sabe como prevenir aquele erro de acontecer de novo. Aí você vai ter que descobrir de algum jeito ali, né? Então vai na tentativa e erro ali para descobrir. Então é interessante, né, levando isso, né, para a questão de código de programação, né? Então vocês aprenderam lá nas disciplinas de programação, né, tem aquelas cláusulas para a gente verificar erro, né? Ou pode ser feito na base do if, né? Ou pode ser usando aquelas cláusulas de try catch, né? Então, ó, try, né, tenta fazer algum comando qualquer aqui, e o catch é para você pegar algum tipo de erro específico. Ó, se ao tentar essa operação aconteceu esse determinado tipo de erro, então faça isso, então, né, mostre isso, então aí você dá alguma alternativa ali de comportamento para o sistema em caso de um erro específico, né? Aí o que muita gente acaba fazendo é usar isso de uma maneira incorreta, né? Você usa uma cláusula try catch lá, só que ao invés do catch você testar erros específicos, você deixa ela geral para pegar assim, se acontecer qualquer erro aqui, né, faça isso. O problema desse qualquer erro é que você está pegando o erro que você imaginou que poderia estar acontecendo ali e está pegando erros que você não imaginou que pode acontecer ali. Então, às vezes, você dá um comportamento, né, para o sistema ter para aquele erro que você imaginou e deixa de tratar algum erro que pode acontecer ali que você não estava pensando que poderia acontecer. Então, se você dá um try catch qualquer erro, né, e acontece querendo pegar, por exemplo, nesse trecho de código aqui, isso aqui pode acontecer um problema de divisão por zero. Então eu vou colocar aqui, try, catch, caso de divisão por zero, faça isso. Se você não especifica, né, então estou pegando só, se acontecer problema de divisão por zero, eu vou ter esse comportamento, né, o sistema vai ter esse comportamento. Se você não dá essa condição de só tratar a divisão por zero, deixa o catch lá vazio, né, ele vai pegar o quê? Qualquer tipo de erro. Então, se acontecer um erro que não é essa divisão por zero, é alguma outra coisa, e você não trata, pode ser que isso vai impactar numa outra parte do seu código, né, porque vai passar alguma coisa ali que não devia, né, e aí vai começar a acontecer erro que você não sabe onde é que está saindo. Então, evitar de usar essas, né, só emitir o alerta aqui não é o indicado, né, você tem que tratar corretamente ali, né, os tipos de erro que pode acontecer. Então, da mesma forma, se a gente está tratando corretamente, a gente se a gente consegue tratar corretamente, a gente consegue indicar como aquele problema que aconteceu pode ser solucionado. Então, provavelmente, quando o sistema dá esses avisos genéricos, que a gente não sabe, né, que não te informa o que está, exatamente que tipo de erro aconteceu, né, provavelmente foi preguiça ali do programador do sistema
né, e não tratar, né, corretamente ali as possibilidades de erro que poderiam acontecer naquele trecho de código. Né? Foi um código para pegar erro geral ali, só, pum, deu pau. Qual foi, não sei, mas deu problema aqui nesse trecho. Na parte de processamento dos dados, né, as operações que eles acabam fazendo, né, que esse tipo de sistema, né, de processamento de transação faz, são simples. Né, então, na hora de gerar algum dado, alguma informação, vai ser a operação do tipo de a ordenação desses dados, de alguma forma. Vou ordenar aqui os clientes em ordem alfabética, vou ordenar aqui as vendas por região, ordenar por volume de vendas. Então, são operações simples. Né? A agregação tem uma soma, uma média que é feita ali, a quantidade de vendas em mês de maio, quantidade de vendas por filial. Né? Então, esse tipo de operação, né, é simples de ser feito, são agregações simples matemáticas. Então, são todas, né, são cálculos simples. Então, por exemplo, da folha de pagamento, né, não tem nenhuma sofisticação matemática nisso, né? Pegar lá a quantidade de horas trabalhadas, né, o valor que ele recebe por hora, multiplica um pelo outro, adiciona lá a hora extra e, né, tem lá os desconto de imposto qualquer que tem lá, e, né, FGTS, etc, pum, saiu lá o resultado. Então a complicação não é matemática, a complicação é burocrática, né, de legislação maluca, né, trabalhista e tributária para você respeitar, mas operação matemática são simples. As bases de dados que esse tipo de sistema vai alimentar, né, pode alimentar uma ou várias bases de dados, e são os bancos de dados que vão atender, né, as necessidades da empresa aí, que estão armazenando tudo. Tipo de produção de documento nesse sistema são geralmente, né, voltados ali para eliminar o trabalho manual para você preencher alguma coisa. Vou usar de novo o exemplo dos supermercados. Né? Quando as pessoas usavam mais cheque, né, nos caixas dos supermercados você tinha também uma maquininha de preenchimento de cheque. Não sei se hoje é mais difícil de encontrar, porque é difícil as pessoas usarem cheque, né? Mas era muito comum. Né? Você tinha uma maquininha lá, tipo uma impressorinha, né? Tirava a folha de cheque, botava nela, saía preenchido, né, com o valor da compra, da sua compra. Né? Então você passava os produtos, deu X reais aqui. Né? Falava, vou pagar em cheque, aí botava lá na maquininha e já saía com o valor preenchido e a pessoa só assinava. Que é um processo também que, dependendo da rapidez com que a pessoa escreve, né, demorava alguns minutos ali para preencher um cheque. Aí a fila só ia aumentando. Então foi um jeito deles também acelerar ali a fila nos supermercados. Hoje é mais difícil de encontrar, mas, né, tipo de documento e situação que é gerada num sistema desse, né, são coisas desse tipo. Coisas para facilitar, né, ou para economizar, ao invés de eu estar preenchendo um manual, um formulário aqui à mão, o negócio já vai, né, preencher de forma automática ali para mim. Então, várias outras aplicações, né, de sistema de processamento de transação vão acontecendo. Então, a entrada de pedidos, né, no planejamento da entrega, na parte da logística, no fluxo de saída dos produtos, né, do almoxarifado para executar a entrega, todas essas partes, né, todas essas funcionalidades podem ser desempenhadas, né, por sistemas desse tipo. Né? Cada parte operacional da empresa acaba sendo mapeada e tem um sistema que vai fornecer aquele tipo de serviço. Né? Então aqui tem a projeção não está ajudando, nem a imagem está ajudando muito, as cores aqui. Mas a gente teve aquele diagrama no início da aula, né, que estava de uma maneira mais linear, né, as coisas acontecendo. Aqui é mais ou menos representando aquele esquema, né, você tem as vendas acontecendo, fornecedor, cliente, etc. Só que o negócio, mais ou menos como acontece, né, que não é as operações acontecendo uma atrás da outra. Acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Né, um monte de coisa disparada ao mesmo tempo. Então está até difícil, tá muito difícil de ler. Né? Você tem que empregado, cliente, fornecedor, né, e várias coisas acontecendo aqui. O que está em vermelhinho é a informação que está transitando de um sistema para outro. Então, cada caixinha dessa aqui representa um sistema diferente dentro da empresa, executando algum serviço. Né, e as interações entre ele aí na hora de realizar, né, as operações que a empresa precisa para funcionar. Bom,
Os sistemas de processamento de transação, na medida em que eles foram surgindo, cada área da empresa foi tendo o seu próprio sistema. Então, você tem um sistema para atender a parte de vendas, sistema para atender a parte de compra, sistema para atender a parte de estoque, sistema para atender a parte de recursos humanos e por aí vai. Cada setor da empresa tem lá o seu sistema para atender o determinado setor. E aí a gente volta para aqueles problemas que a gente já viu. Sistemas diferentes, a comunicação deles é difícil. Mesmo você tendo tecnologia de banco de dados, cada um usando um banco de dados, você consegue uma integração muito mais fácil do que na época de arquivo, só arquivo, mas ainda assim você tem mão de obra para integrar esses dados. Não é uma tarefa tão trivial, dá trabalho, tem mão de obra, tem esforço para fazer isso. As empresas continuaram desenvolvendo, continuaram a se especializar cada vez mais nesses sistemas. Algumas empresas começaram a desenvolver sistemas para vários setores da empresa e chegou num ponto em que elas começaram a olhar que era muito mais vantajoso, ao invés de você ter sistemas independentes para atender a empresa, você começar a ter sistemas que têm uma mesma base, onde todos funcionam com o mesmo conjunto de dados, com uma base de dados integrada. E aí o que você vai ter são módulos nesse sistema que vão atender a cada um dos setores da sua empresa. E que você pode ir adicionando ou retirando esses módulos aí para personalizar a necessidade de alguma empresa na hora de você comercializar esse produto. E aí começaram a surgir os ERPs, o que a gente chama de Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, que na prática é uma agregação desses vários sistemas que trabalhavam de forma isolada, só que agora todos trabalhando a partir de uma mesma base de dados integrada, usando o mesmo padrão de interface, usando todo um conjunto de operações que são padronizadas para a empresa. Então esse sistema ele utiliza essa base de dados integrada, contém esses vários módulos que se comunicam de uma maneira fácil, porque todos usam o mesmo padrão de dados, mesma interface, mesmo conjunto de operações. Então a comunicação é direta e cada módulo fica responsável por uma função específica no sistema, possibilitando a empresa ter acesso à informação de maneira integrada numa única ferramenta com o mesmo padrão de apresentação dessas informações. Então usando o mesmo padrão de interface, o mesmo padrão de funcionamento para todos os setores da empresa. Eles são uma evolução dos sistemas que eram chamados de MRP, os Material Requirement Planning. Isso aqui vem lá dos anos 70. Só que esses MRP ficavam só mais na parte de produção. A parte aqui é responsável pela pedido de material, matéria-prima, controle de produção e envio desse material, para manter a fábrica sempre lá funcionando. Então os ERPs o que eles fizeram foi expandir isso que estava sendo usado só para manter a produção funcionando para todos os setores da empresa. Integrar todos os sistemas que possam estar envolvidos aí na empresa. Aí a partir dos anos 80 começaram a surgir essas empresas oferecendo os pacotes ERP para as empresas, o software ERP para as empresas. Então essa aqui seria a visão, a gente tem uma base de dados que é integrada, todos consultam a mesma base de dados, e aí você tem N sistemas funcionando em cima dessa base de dados, N módulos do seu ERP que vão funcionar em cima dessa mesma base de dados que você tem ali para funcionar. Então, marketing, compra, produção, finanças, e vários outros módulos. Aí, uma coisa, nas vantagens que a gente pode citar, de ter um ERP para gerenciar a empresa, é que se a gente for pensar que as empresas que desenvolvem esse tipo de sistema, no trabalho de desenvolvimento, obviamente, elas estão interagindo com muitas empresas aí para ir desenvolvendo esse sistema. Quanto mais clientes, quanto mais empresas esse desenvolvedor de software do ERP atende, fornece, ele está entrando em contato com diversas práticas que acontecem dentro das empresas. Então, a teoria é a seguinte: dentro desses sistemas ERP,
como eles têm que trabalhar, fazer cada módulo desse trabalhar de forma integrada, o fluxo de informação e os procedimentos que são feitos pelo ERP, eles de alguma forma já estão incorporando as boas práticas que foram encontradas, né, nas empresas que dão certo, que funcionam, né, que têm métodos eficientes. Né, o desenvolvedor do ERP foi pegando isso e foi incorporando ao funcionamento do seu software. Então, a expectativa é que você, contratando, né, um ERP, você implementando um ERP na sua empresa, você também está incorporando essas boas práticas, né, para gerenciar as operações da sua empresa. Então, essa é a gente pode citar como uma das vantagens de você também estar não só adquirindo software, mas também adquirindo, né, as boas práticas que vêm com a utilização desse software, né, para você fazer a sua empresa funcionar de uma maneira mais eficiente. E alguns benefícios, né, indiretos, como o ERP envolve, né, um software acaba envolvendo a sua empresa como um todo, você acaba que nesse processo, né, se a sua infraestrutura tecnológica está desatualizada, você acaba tendo que, né, querendo ou não, dar uma atualizada ou uma uniformizada no seu conjunto de hardware aí que você está utilizando. Então, acaba passando por um processo de modernização da infraestrutura, de tecnologia. Esse processo de trabalho é o que eu mencionei aqui agora, você acaba incorporando, né, as boas práticas que o ERP pode trazer. E sistemas antigos que podem estar em funcionamento na empresa, né, é uma oportunidade de você atualizar isso também, né, abandonar sistemas mais antigos e começar a utilizar os sistemas mais novos nesse processo de integração para utilizar o ERP. Só que tem algumas desvantagens também, né? O processo de implantação do ERP é extremamente complicado. Quanto maior a empresa, mais difícil vai ser a implantação de um ERP, então maior o custo disso. Toda empresa tem uma resistência danada à mudança, né? Então é difícil convencer o funcionário lá, quanto mais antigo funcionário na empresa, mais difícil é fazer ele mudar a forma como ele trabalha, né? Então é complicado gerenciar isso dentro da empresa. O risco de você usar só um fornecedor, no caso um fornecedor de software, então imagina, você contrata o ERP para gerenciar todos os setores da sua empresa. Se por um acaso essa empresa, sei lá, vá à falência, né, tem algum problema, acontece alguma coisa com essa empresa, como é que você fica? Porque todos os seus sistemas estão rodando na plataforma desse sujeito. Então isso acaba sendo um risco. E acaba sendo por isso que é tão difícil, às vezes, empresas novas entrarem, né, no mercado que às vezes já está, de certa forma, estabelecido. Então é difícil uma empresa crescer, né, novos ERPs que vão fazer muito sucesso. Acaba sendo difícil, né, justamente por esse medo de empresa grande ficar na mão de uma empresa que você não sabe como é que vai ser o futuro dela. E o grande risco que existe na implantação de ERPs. Né? Então, a gente tem estatística aí que em cerca de metade das implantações de ERP acabam falhando. As empresas começam o processo e o negócio não vai até o final. É abandonado no meio do caminho. As dificuldades vão acontecendo, vai estourando prazo, vai estourando orçamento e chega uma hora que eles abandonam, né, o projeto de implantação do ERP. Então, metade, né, 50% é muita coisa. Bom, tem algumas formas, né, de tentar minimizar esses riscos. O principal é esse primeiro item aqui. Eu considero o principal. Né? É você ter alguém na empresa que vai abraçar a ideia aí da implantação do ERP, e esse alguém na empresa é alguém que tem a voz de comando na empresa. É o cara que qualquer situação que apareça lá, é o cara que vai resolver na hora. Que tem poder ali para ir resolvendo as situações que vão acontecendo, e é o cara que pode ir empurrando, né, e forçando a utilização desse negócio para todo mundo. Né? Então, se não tem, né, se a empresa não tem o papel desse sujeito aqui, que toma a frente, né, do processo de implantação e realmente leva o negócio a acontecer,
a chance de você ser um dos 50% ali de que não chega ao final é muito grande. Né? Então você acaba tendo também, né, outras opções, né? Você ter uma equipe que seja, né, tem experiência nesse tipo de serviço, de implantação, né, de ERP, e é por isso que profissionais que acabam sendo certificados nessas empresas que fornecem ERP, né, a mais famosa é a SAP, né, o profissional certificado SAP é contratado a peso de ouro. Né, a hora desse cara é muito alta, né, o valor hora do sujeito é muito alto, porque são processos realmente complicados e precisa de gente, né, especializada nesse tipo de tecnologia. Então tem que ser alocado tempo suficiente para fazer essa transição, né, dos sistemas antigos para os sistemas novos, que envolve não só mudança no sistema, mas, como eu falei, muitas vezes vai envolver toda uma mudança de procedimentos internos da empresa para você poder adotar, né, o funcionamento do ERP. Então, tempo e dinheiro suficiente para treinamento dos funcionários, né, métricas para você poder acompanhar esse processo de implantação, né, para ver se o negócio está andando no ritmo correto. Manter o escopo bem definido da implantação, o que exatamente vai ser, né, até onde vai essa implantação, o que vai ser, que setores vão ser afetados. E ficar com o pé atrás sobre modificações que a empresa possa querer que o software ERP sofra ali para se adequar à empresa. Por quê? Né? Naquela ideia de que o ERP já está com as boas práticas embutidas, qualquer pedido de alteração no funcionamento dele para adequar a forma como a empresa funcione, você pode estar abandonando uma dessas boas práticas e adotando uma tática que não seja tão boa assim, né, só porque a sua empresa faz daquela forma. Então, cada a alteração que for requisitada, né, para uma empresa, para o ERP, para ele ser ajustado, né, tem que ser vista com muito cuidado, tem que ser muito bem analisada para ver se vale a pena ou não. Porque se for, né, muitas vezes vai acontecer o quê? Ó, esse processo aqui é um negócio interessante, é melhor do que da forma como está sendo feito no ERP. Isso gera um ciclo virtuoso aí no processo. O pessoal, né, que está implantando o ERP ali, que é da empresa desenvolvedora do ERP, fala, opa, esse negócio aqui é melhor do que o que a gente tem. O que vai acontecer? Esse negócio uma hora vai ser incorporado ali para dentro do ERP. Né, e aí continua esse processo. Né, os novos clientes vão começar a se beneficiar daquele novo processo ali, daquela boa prática que foi colocada, embutida no ERP. Os fabricantes, fornecedores de ERP, eles costumam ser classificados de acordo com o tipo de empresa que eles atendem, né, o tamanho da empresa que eles atendem. Então, uma classificação comum é colocá-los em 3 níveis, né, em três tiers. Então, você tem aqui no nível mais alto, né, são os ERPs aqui, são as empresas que fornecem ERP para grandes multinacionais, pessoal que fatura acima dos $1 bilhão aí. Então, estão espalhados, né, em vários países no mundo, né? Então são esse tipo de cliente, né? Grandes multinacionais. No Tier 2, você tem um pessoal que fatura aqui de $50 milhões aqui até $1 bilhão. Então são empresas que vão de médio a grande porte, né? E que também operam, né, em muitas localidades, mas não necessariamente são multinacionais, né? Então às vezes são grandes empresas, né, dentro de um país que tem lojas espalhadas para todo lado, mas não necessariamente tem presença em mais de um país. E no nível 3, né, a empresa tem um faturamento um pouco menor aqui, então não dá para chamar, né, de 10 a 50 milhões, não dá para chamar ainda de pequena empresa, né, essa empresa tem um tamanho razoável, né, mas que geralmente operam num único local. Então, o que acaba influenciando mais, né, na questão do ERP, acaba sendo, né, a quantidade de locais que essa empresa acaba tendo que atender. Porque é isso que acaba influenciando o tipo de personalizações, o tipo de cuidados que o ERP vai ter que ter na hora de implantar isso, né, para a empresa. Porque, por exemplo, né, uma coisa é eu implantar um sistema que vai funcionar dentro de um único país. Né? Porque vamos voltar, dentro de um único estado, aqui no Brasil. Né? Porque dentro desse estado, né, a legislação tributária vai ser uma só, né, vai ter que respeitar a legislação, direitos trabalhistas, etc. Tudo é uniforme. Se essa empresa começa a ter ponto, né, pegar o exemplo aqui do Brasil, né, em vários estados,
Aí você já começa a mudar um monte de coisa, né? A legislação né, tributária de estado para estado vai mudar, né, os impostos, o cálculo disso, e começa já a ter variações que têm que ser incorporadas no seu RP. Agora você coloca agora seu sistema presente em vários países, né, piorou tudo. Porque agora você tem em cada local desse, né, legislações são diferentes. Dentro de um mesmo país você já tem variação de estado para estado. Agora de país para país você ainda vai ter mais variação ainda, de idioma, né, de questões culturais. A gente viu o exemplo na aula passada, né, de como questões culturais acabam, né, afetando aí os sistemas. Então você acaba tendo esse tipo de preocupação, né, que a empresa que está fornecendo RP começa a ter que ter para tornar, né, o software dela, permitir que ela seja utilizada em qualquer lugar, né, que essa empresa que seja grande, né, esteja funcionando. Então, beleza. Eu tirei uma listinha aqui né, de várias empresas aqui que a gente encontra, tanto no mercado nacional quanto, né, internacionais. Né, a principal acaba sendo essa aqui, né, a SAP, a alemã, foi uma das pioneiras e cresceu de maneira absurda. Então, uma empresa que fatura na casa dos bilhões e bilhões aí, que tem, né, empresas do mesmo porte, né, como clientes. Né? Então, são empresas muito grandes. E é um sistema, né, obviamente, não é baratinho de ser adquirido, né, bastante completo e complexo. E é por isso que o profissional certificado aqui ganha uma boa grana aí no mercado. Né? E como é uma empresa que atua em diversos, né, no mundo inteiro, então acaba sendo uma oportunidade. O profissional que, né, gosta dessa área, se interessa nessa área e vai atrás de uma certificação dessa, então ele vai ter clientes em potenciais para dar consultoria, né, em qualquer lugar do mundo também, em qualquer lugar onde essa empresa está atuando. Então, é uma oportunidade bacana para quem se interessa por essa área aí de consultoria. Então, tem várias outras, algumas são específicas para a parte acadêmica, né, para atender faculdades e universidades, né, que funcionam, né, tem umas particularidades em relação a empresas convencionais, então criaram um RP específico para a parte de gestão acadêmica, né, e várias outras aí, né, algumas, os nomes mais conhecidos, né, a PeopleSoft é uma outra também bastante conhecida, né, e outras, né, os nomes não aparecem tanto na mídia assim, né, mais no mercado corporativo. Mas a gente tem bastante, algumas, assim, as grandes acabam dominando, né, o mundo, e você tem muitas que são pequenininhas, né, o nome não aparece, mas que estão atendendo às vezes, né, que aquelas empresas, né, todo mundo abaixo ali dos 10 milhões de dólares, o que não é pouca gente, né, muita gente, né, acabam sendo atendidas por, né, pequenos desenvolvedores que vão lá oferecer a solução e que dão suporte local ali para as pessoas, né, acabam sendo delimitados ali para uma certa região geográfica onde ele consegue dar, né, esse suporte. Então a gente tem empresas menores, né, tem empresas na região aqui que fazem, né, esse tipo de serviço, que aí acaba ficando restrito né, ao local onde ele consegue chegar para atender, né, os clientes. Né, não dá para ter essa estrutura para atender gente o mundo inteiro. Joinha? Então, para esses sistemas mais básicos, né, os conceitos mais eram esses aí. Na aula que vem a gente pega esses sistemas que têm a complexidade, né, o tipo de análise que ele faz é diferente, né, então não são sistemas que vão estar envolvidos ali no dia a dia da empresa, são sistemas que vão ser utilizados de acordo com a necessidade. Né, então não é o pessoal, né, o funcionário, o gerentezinho que está utilizando um sistema desse, já é um pessoal que já está com poder de decisão na empresa que vai, né, utilizar um sistema desse para analisar, triturar os dados ali que estão vindo a partir desses sistemas de transações para gerar alguma informação um pouquinho mais, né, num nível mais elevado para dar suporte a decisões que são um pouco mais complexas. Então, por exemplo, né, uma decisão de aonde é o melhor local para eu criar uma nova filial. Né? Não é informação trivial. Então, existem sistemas que são, né, às vezes, montados ou construídos especificamente para dar suporte a uma decisão desse tipo, que vai coletar dados de um monte de fontes aí, processar isso de algum jeito e gerar informações que te permitam, né, tomar uma decisão mais acertada nesse sentido.
Então, né, é esse tipo de sistema que a gente vai ver na aula que vem, né, coisas que dão tem um nível de sofisticação de análise um pouco maior. E aí já aproveitar e ver algumas técnicas, né, principalmente mineração de dados. Né, pelo menos uma a gente vai ver aqui em sala de aula, né, que é uma das mais utilizadas, né, essas de regras de associação. Né. Pessoas que compram isso geralmente compram aquilo, né, que vocês veem, tudo que é site de comércio eletrônico, vocês entram aí hoje, né, você está na página de um determinado produto, aí já aparece lá embaixo também nele. Pessoas que compraram isso aqui também se interessam nisso, nisso e nisso. Então, o que alimenta essas sugestões, né, são sistemas baseados em regras de associação, que é uma das técnicas que a gente tem em mineração de dados. Aí a gente vai fazer uma na mão, aqui na aula que vem. Né? Claro que um problema é pequenininho, né? Então dá para fazer os cálculos na mão. O computador que deixa o cálculo pesado para o computador fazer. Então a gente vai ver esse conceito e aí falta um pouquinho para a gente fechar o conteúdo. Né? Então depois eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, né? Esse cronograma aí vou deixar lá no PVAnet, refazer lá. E aí qualquer dúvida em relação à parte dos seminários, vocês entrem em contato. Tá? Mas já podem informar, se já tiver dúvida, já tiver o assunto, já pode ir me passando lá. Eu vou deixar os links lá também disponíveis para vocês. Tá? Então, até segunda.